Boa noite a todos. É sempre um prazer estar aqui novamente, que a gente possa, com o assunto de hoje, trazer alguma mudança, né? Vou começar por mim, que preciso me modificar em tantas coisas. Tá meio alto, eu acho. Tá dando... Tá. Então, nós vamos falar sobre a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E graças a Deus nós todos já temos essa noção de que isso acontece. Mas quando a gente estuda as mensagens de Jesus Cristo, é inevitável que a gente não se apaixone por essa figura. As situações em que ele vivia, a forma que ele tratava as pessoas, por onde ele andava. E eu digo até que é uma figura que chega tão perto da gente, a gente que mora numa ilha, e os seus exemplos foram vividos numa região que eu diria que tem semelhanças com a nossa ilha, com o mar, com esse caminhar dele na praia. Então, é uma pessoa que chega mais perto da gente quando a gente se identifica com as características, né? Só que só isso não basta, é necessário que a gente compreenda o que ele quis dizer com tudo que ele deixou lá atrás, que não deixou escrito, mas que os apóstolos registraram para que a gente pudesse hoje estar aqui estudando, né? Então, uma das falas, tanto de Mateus como em Lucas, é de que a árvore que produz maus frutos não é boa, e a árvore que produz bons frutos não é má, porquanto cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto. Não existe como uma árvore boa ter de resultado um mau fruto. Isso quer dizer que todo aquele que carrega bondade no coração, aquele que traz dentro de si a vontade de se modificar para melhor, aquele que luta todos os dias contra todas as nossas más tendências que a gente ainda traz de forma ainda tão forte. A gente sabe, cada um sabe do que luta no seu dia a dia para vencer esses maus hábitos, para a gente sair daquela situação de Gabriela, né? A gente não pode dizer que nasceu assim, que cresceu assim, que vai ser sempre assim, porque não é isso que Jesus quer. Ele quer que a gente se modifique, que a gente tome novos rumos. E na visão espírita, o plantio é livre e a colheita é obrigatória reflete a lei de causa e efeito. Porque tudo que se faz, toda a nossa ação, porque a vida da gente é ação. É sempre um verbo. A gente está sempre andando, né, falando, a gente trabalha, né? Eu posso estar trabalhando, Então a gente está sempre em movimento. E todo esse nosso movimento, ele traz um reflexo. Se eu me levanto de manhã e já acordo atrasada e eu chego na cozinha e alguma coisa cai, e aí eu xingo e eu começo a provocar essas situações em que deixa a gente nervosa, aí vou lá na rua, esqueço a chave, eu não sei onde é que está a chave, eu perdi o ônibus, e aí eu chego no trabalho e eu desconto naquele que vem conversar comigo. Então, em algum momento isso vai ter retorno para mim. Porque é necessário que a gente aprenda a dar um freio quando algo não dá certo. Quando a minha atitude não é boa. E é disso que a gente vai falar hoje. Então, o plantio representa as escolhas que tomamos ao longo da nossa jornada, enquanto a colheita refere-se aos resultados dessas ações. Isso é simples. Então, a gente, quando chega no final do dia, se a gente ficar pensando no que a gente fez de bom e de ruim, a gente sabe o que a gente vai colher. Às vezes a gente colhe uma noite de insônia, ou a gente colhe uma noite tranquila, com a consciência de que a gente não feriu ninguém, de que aquilo que não deu para fazer é porque não estava no nosso alcance, porque nem tudo está ao nosso alcance.
Existem coisas até que a gente precisa entregar nas mãos de Deus e dizer assim, olha, Pai, daqui para frente é contigo, porque eu não sei mais o que fazer. E aí ele dá um jeito de mostrar para a gente o caminho. Além disso, essa visão nos convida à reflexão sobre a importância de cultivar atitudes positivas, de amor, de compaixão, de solidariedade. Ao plantar boas ações, estamos contribuindo para um futuro mais harmonioso e equilibrado, tanto para nós mesmos como para os que nos cercam. Então, às vezes, a gente está querendo paz dentro dos círculos que a gente vive, dentro do círculo familiar, ou dentro do círculo do trabalho, ou escolar, seja lá onde a gente estiver vivenciando as nossas experiências, e a gente reclama que o fulano me atrapalha, o outro me incomoda, eu não me dou bem com o ciclano e eu tenho dificuldade. Tem que partir da gente para que isso mude. Não adianta vir no centro espírita, tomar passe para que o outro tome jeito, porque não é assim que vai acontecer. Vou dizer para vocês que aí é infrutífero, já que estamos falando de plantação, né, de plantar e de colher. É infrutífero esse nosso movimento. O máximo que a gente consegue é chegar aqui, fazer essa troca energética, sair daqui bem, e aí a gente encontra a pessoa que nos incomoda e a gente volta a ser o que a gente era. Porque eu preciso me modificar. Incomoda porque eu me incomodo. Agora vocês imaginem Jesus Cristo na época lá dele, se ele teria feito alguma coisa com aqueles 12 apóstolos que ele tinha. Simão Pedro era terrível, impulsivo, não tinha paciência, até a orelha de um lá ele arrancou. Era para Jesus odiar ele e dizer assim, meu Deus, meu trabalho não vai dar certo porque Simão Pedro não se comporta. Ou porque Judas vai me trair, porque ele já sabia. Ou porque isso vai acontecer, ou porque eu vou ser crucificado. Ele não se abalou com nada. Esse foi um dos exemplos enormes. Eu acho que o top é ele não ter se abalado com ninguém, com a nossa condição ainda tão primária. E deixar o exemplo de amor puro e sincero. Porque ele não se abalou com nada disso. Ele disse assim, esse Simão ele é assim, ele é danado, mas ele vai aprender. Daqui a pouco ele vai entender que isso tudo vai ser diferente. A frase nos lembra, embora tenhamos liberdade para agir, que essa liberdade vem acompanhada de responsabilidade por nossas escolhas e das suas consequências inevitáveis. É um convite à autoanálise e à busca por uma vida mais ética e consciente. Tudo aquilo que eu faço que pode prejudicar o meu próximo, o próximo mais próximo ou aquele próximo que está bem longe. Porque se a gente, por exemplo, a gente trabalha numa organização pública e a gente tem uma atitude em que possa ferir aquela nação, a nossa responsabilidade é ainda maior. Aquilo que eu faço de mal para o meu próximo que está ali próximo, que é uma pessoa que eu vou lá e respondo, eu trato mal, eu tenho a minha conta para me acertar com ele. Agora, quando as nossas atitudes envolvem... Vocês imaginam a responsabilidade que é de alguém que se coloca na posição que eu estou agora? De trazer, de falar de coisas e, de repente, eu ser extremamente envolvente e colocá-los num mau caminho? A responsabilidade que eu vou ter quando eu voltar. Papai do céu vai dizer assim, minha filha, olha só o que tu fizesse. Quantas pessoas te ouviram? É por isso que quando a gente fala aqui, a gente fala do Evangelho. Porque não temos capacidade. E nem autoridade moral para dizer nada para ninguém. Eu não tenho. Então, Jesus falava com firmeza e falava com autoridade porque a sua autoridade moral era gigantesca. Mahatma Gandhi uma vez foi abordado por uma mãe que disse assim, Gandhi, diz para o meu filho que comer doce demais faz mal.
que comer doce é ruim para a saúde? Aí ele assim, fala. Daqui a 2 semanas, vem aqui que eu vou falar para ele. 2 semanas depois ela voltou. Aí ele disse pro menino. Aí ela assim, tá, mas agora eu quero entender por que tu pedisse 2 semanas para dizer isso para ele. Aí ele assim, é porque há 2 semanas atrás eu comia doce. Ele não tinha autoridade moral para dizer para uma criança de que comer doce faz mal. E é isso que a gente faz às vezes com os filhos. Né? Quem fuma, acende um cigarro e diz assim, não fuma, meu filho, com o cigarro na mão. Qual é a autoridade moral que eu tenho se eu cometo, né, se eu faço alguma coisa desse tipo e peço para o outro ou exijo até que o outro não faça? Então nós temos essa responsabilidade para com os outros também, primeiramente com a gente. Porque quanto melhor eu estiver, melhor eu vou poder ser para o outro. E na visão espírita, a colheita pode ser que ela não ocorra imediatamente. Porque assim como lá na plantação, lá esses homens abnegados que plantam o nosso brócolis, a nossa batatinha, as coisinhas que a gente come, alguns brotam rápido. A colheita é mais breve. Mas existem coisas que se plantam e que levam muito tempo para que a gente venha a colher. O que é esse muito tempo em relação à visão espírita? É que às vezes a dificuldade que a gente passa, que a gente vence, pode ser que aquela alegria que a gente vai colher ainda não seja aqui. Porque Jesus dizia que a nossa morada verdadeira é no plano espiritual. E pode ser que essa colheita seja no nosso retorno. Maria de Nazaré, ela dizia que as dores da terra são as alegrias do céu. Porque aqui nós temos a oportunidade de exercitar tudo isso que a gente está falando. Dentro do exercício, a gente vai repetindo o exercício até internalizar, até que aquilo faça parte da nossa vida. Quando ele passa a fazer parte da nossa vida, a gente começa a colher. E isso vai depender de cada um de nós, essa colheita. Porque a gente cria por hábito algumas atitudes. Isso é para a gente se apavorar? Não. É para a gente ficar lembrando todo dia. Pô, mas isso eu não posso fazer. Isso eu não vou fazer porque eu quero atingir logo o meu objetivo. Eu vou perdoar um pouco mais hoje. E aí a gente perdoa um pouquinho mais hoje, a gente tem uma atitude melhor amanhã e assim vai indo. Cada pensamento, cada ação, sejam positivas ou negativas, geram energias, porque pensamento é energia, e influências que retornam ao indivíduo de alguma forma. Essa lógica nos ensina sobre a importância de cultivar boas intenções e ações promovendo o amor, a caridade e o perdão para que a colheita seja rica e abundante. Portanto, a liberdade do plantio é um convite à responsabilidade e à consciência sobre como lidamos com a vida e com os outros. Sempre vai refletir na nossa vida. Sempre vai refletir de alguma forma. Às vezes a gente tem pessoas que a gente convive que aí tem um dia que a gente chega e olha e diz assim, nossa senhora, será que hoje eu vou ter paciência? Aí ao invés de reclamar, a gente pega e faz um elogio. A gente pega e muda o nosso rumo daquilo que normalmente a gente faz, porque tem gente que a gente já espera. Quando a pessoa está chegando perto, a gente já sabe o que vai receber. Como aquelas famílias que o pai, por exemplo, sai todos os dias, bebe, quando ele abre a porta, quem está dentro da casa já estremece, porque sabe o que vai acontecer. Porque vem revoltado, porque vem alterado, porque ou vai dizer algo que não era para ser dito. Então, olha o quanto a nossa atitude reverbera no outro. Da mesma forma, né, aquele pai ou aquela mãe que é amorosa, que quando o filho escuta mexer a chave, ele corre. Ai, meu pai chegou, minha mãe chegou, ou minha avó chegou. E causa aquela coisa maravilhosa, que eu garanto que cada um daqui
tem alguém que possa ter se sentido dessa forma. Então, tudo isso é uma responsabilidade muito grande. Tudo aquilo que a gente provoca no outro, toda vez que a gente ajuda alguém, normalmente, se eu ajudar um adolescente, a mãe não sabe. Aí a mãe, teve uma pessoa lá que ajudou meu filho. Ainda que ela não me veja, digamos que fui eu, né, que ajudei. Ela não me viu, não sabe quem eu sou, mas a gente não falou que pensamento é energia? Eu vou receber essas energias de gratidão, ainda que ela não tenha me visto. Olha como é bom isso. Então a gente acaba arrumando amigo que a gente nem sabe. Aí vocês multiplicam isso pelo lado espiritual. Por isso que a caridade é uma ferramenta para nos impulsionar adiante. Porque toda vez que eu arrumo um amigo aqui, que eu ajudo alguém aqui, tem uns 3 ou 4 lá do outro lado que estão andando com aquela criatura há tempo, querendo que ela vá para aquele caminho e, poxa, ela deu a luz para ele, agora vai. Poxa, deu carinho, deu amor. Quando tu precisares, eu vou te ajudar. A gente sabe quem é? A gente vai saber pedir? Não vai precisar. Porque Deus provém tudo. E o nome disso é intercessão. E eles intercedem por nós. E pedem por nós. Então, olha que coisa boa que é ser bom. Quanto a gente colhe de coisas boas. É aquele jardim de flores. E aí, diante das dificuldades, eu vou ter muito mais força, porque eu vou ter esse amparo espiritual muito maior, muito mais fortalecido. Tem um livro que se chama Ação e Reação, de André Luiz. Chico Xavier, André Luiz. E aí, bem no início do livro, o André Luiz, ele vai visitar uma cidade, como é que a gente chama? Uma colônia espiritual. E aí, Druso, que é quem vai dar as orientações para eles do que acontece nesse local, e o livro vai citar várias situações. Tem 2 irmãos que são assassinados por um terceiro, e depois ficam com raiva, depois se perseguem, aquelas histórias que a gente sabe de livro espírita, né? Que a gente acha que não acontece com a gente. Que a gente acha que a nossa vida é diferente daqueles livros ali, que são tudo historinhas. Mas a gente vivencia tudo aquilo ali, sem saber, graças a Deus. Que a gente não lembra, né? Então, tem um momento que ele diz assim, porque é André Luiz e Hilário que vão visitar, para aprender, para saber como que são essas coisas, o que acontece lá, né? E aí o Druso diz assim, acresce notar que a Terra é vista sob os mais variados ângulos. Para o astrônomo, é um planeta a gravitar em torno do Sol. Para o guerreiro, é um campo de luta e a geografia se modifica à ponta de baionetas. Para o sociólogo, é amplo reduto em que se acomodam raças diversas para nós. É valiosa arena de serviço espiritual, assim como um filtro que a alma se purifica. Pouco a pouco, no curso dos milênios, acendrando qualidades divinas para ascensão à glória celeste. Por isso há que sustentar a luz do amor e do conhecimento no seio das trevas, como é necessário manter o remédio no foco da enfermidade. Então a Terra serve como um filtro. Cada vez que a gente vem e volta, é como se a gente voltasse mais leve, mais depurado. Isso vai depender mais ou menos de acordo com aquilo que a gente estiver plantando, né? Aí Druso diz assim, porque aí eles estão lá e o André Luiz percebe que na rua está acontecendo assim
não dá nem para imaginar, porque do jeito que ele conta, assim, é como se fosse uma ventania, um barulho, são os espíritos querendo entrar naquele recinto. E a gente sabe que a gente só entra nos recintos quando a gente tem permissão nesses recintos que tem prece, que tem oração, assim como na casa espírita. Se a gente pudesse agora enxergar e ver o que tem lá na porta, tem um monte de irmão nosso querendo entrar. Mas eles não podem. Eles não podem porque eles não podem criar uma balbúrdia com aqueles que estão querendo aprender. Não seria caridoso conosco. Aí talvez o meu pensamento pudesse ficar conturbado. Eu não consegui trazer a mensagem que eu devia, porque por incrível que pareça, meus irmãos, por mais que eu estude, a palestra nunca sai do jeito que eu escrevo. Os exemplos, eles vão vindo, as ideias vão se clareando. Isso é fruto da nossa perseverança. A perseverança daquele que sai numa sexta-feira, friozinho, que podia estar em casa e está aqui. Então estamos nós todos colhendo aquilo que plantamos. Porque isso tudo reverbera, reflete no decorrer da semana. Então ele diz que um turbilhão de terríveis rostos humanos surdiam em esgares de horror, vociferando maldições e gemidos. Aí o Hilário, que estava junto com o André Luiz, ele diz assim: por que não descerrar as portas aos que gritam lá fora? Não é este um posto de salvação? E daí justamente ele explica que para ele no início, quando ele chegou lá, isso para ele era uma dor profunda. Ver que tinha tanta gente querendo entrar e ninguém deixava. Mas ele teve que aprender a negar naquele momento, porque cada um tem o seu tempo de amadurecimento, né? Aí ele diz assim no final, ó, aí ele diz assim: para cá do túmulo, a surpresa para mim mais dolorosa foi essa. O encontro com feras humanas que habitavam o templo da carne, a feição de pessoas comuns. Se colhidas aqui, sem necessária preparação, atacar-nos-iam de pronto, arrasando-nos o intuito da assistência pacífica. Então, não tem como um espírito que está com esse tipo de pensamento, a gente, ou uma pessoa, se alguém entra descontrolado ali agora, a gente é obrigado a parar. O objetivo da noite, ele vai se modificar. A gente vai ser obrigado a parar, porque primeiro que a gente vai ter que atender, né? Porque isso fisicamente pode acontecer, e a gente vai ter que parar para atender. Então, tira do objetivo e tempo para a espiritualidade é uma coisa que é super importante. A gente joga o nosso tempo fora aqui, mas do lado de lá, não. Nós não podemos. Então, é negada essa entrada. Aí o André Luiz diz assim: quer dizer, então, que não basta a romagem de purgação do espírito depois da morte, nos lugares de treva e padecimento, para que os débitos da consciência sejam ressarcidos? Quer dizer, não basta ir lá e ficar um tempo no umbral, ficar sofrendo, tal, para tudo estar... Ele disse assim, ó, perfeitamente, aclarou o amigo, atalhando minha consideração reticenciosa. O desespero vale por demência. E nós vamos trazer isso para a nossa vida aqui. Vamos prestar atenção. Ó. O desespero vale por demência a que as almas se atiram nas explosões da incontinência e revolta. Então, quer dizer, quando a gente está diante de um problema sério, se a gente fica nesse estado de desespero, que até é normal, eu digo sempre que a gente tem que ter 5 minutos de loucura. Eu digo para meus filhos, ó, quando vier com uma notícia muito ruim para mim, algo que vocês fizeram que eu vou levar um susto, vocês primeiro me dão 5 minutos de loucura. Se eu não voltar nos 5 minutos de loucura, aí vocês me chacoalham, porque é o máximo que a gente pode parar na loucura, porque a gente leva um susto. Mas depois a gente precisa voltar à razão, porque senão se torna uma demência esse estado. E esse estado, ele nos favorece, os irmãos que nos acompanham, a triplicar aquilo que a gente está sentindo. E é onde a gente entra nos processos obsessivos. Então temos que tomar cuidado. Não serve como pagamento nos tribunais divinos.
Não é razoável que o devedor solucione com gritos e impropérios os compromissos que contraiu mobilizando a própria vontade. Aliás, dos desmandos de ordem mental a que nos entregamos desprevenidos, emergimos sempre mais infelizes por mais endividados. Cessada a febre de loucura e rebelião, o espírito culpado volve ao remorso e à penitência. Acalma-se com a terra, que torna a serenidade e a paciência, depois de insultada por terremoto. Não obstante amarfanhada e ferida. Então, como o solo que regressa ao serviço de plantação proveitosa, submete-se de novo à sementeira renovadora de seus destinos. Então, depois de passar por essas situações todas que a gente, lendo os livros espíritas, a gente sabe que isso ocorre. A pessoa vai para um umbral, passa por aquilo tudo, ficar gritando e ficar de desespero não resolve. Primeiro que o espírito que vai recolher aquele que está em processo de dor, ele sabe se a gente quer se modificar ou não, pela nossa vibração. Então, quando eles vão lá pegar o espíritozinho para levar lá para o nosso trabalho mediúnico, que ainda está em desespero, mas é porque ele já tem algo dentro dele que já está sinalizando de que precisa diminuir o volume. Não se ganha ninguém no volume. As pessoas têm a soberba de achar que tem esse poder, de gritar e de conseguir. Às vezes as nossas crianças nos testam quanto a isso. E se a gente cede, a gente cria homens que gritam. Homens, quando eu digo, são homens e mulheres. Que gritam, que querem ganhar as coisas no volume, ou na empáfia, ou na soberba. E não é por aí. Às vezes a gente ganha no silêncio. Até porque Deus só fala com a gente no silêncio do nosso pensamento. Nunca no nosso desespero e na nossa agonia. É necessário serenar. A prece dele, a primeira coisa, respirem fundo 2 vezes, ele disse. Por quê? Porque é necessário que a gente entre em posição de receber, em silêncio. Porque se ele dissesse Pai Nosso e eu pensasse, meu Deus, o que está acontecendo lá na minha casa? Pai Nosso que estás no céu, meu Deus, será que eles pararam de brigar? Eu não estou em lugar nenhum. Eu não estou aqui, eu não estou na minha casa, eu não estou em lugar nenhum. Então é necessário que a gente silencie para que a gente aprenda. Então a gente precisa ter esse critério de comportamento em todas as situações da nossa vida para que a gente colha os frutos que a gente almeja. Ele diz assim, o inferno a rigor pode ser desse modo definido como vasto campo de desequilíbrio estabelecido pela maldade calculada, nascido da cegueira voluntária e da perversidade completa. Aí vêm domiciliados, às vezes por séculos, espíritos que se bestializaram, fixos, que se acham na crueldade e no egocentrismo. A gente vê hoje em dia ainda acontecendo guerras. São pessoas que mantêm o pensamento em raiva, em ódio, eles, por fim, eu acho que eles nem sabem mais a quem eles odeiam. Porque se eles soubessem um pouquinho do que a gente sabe, que a gente morre, vai lá para a espiritualidade, volta de novo, uma hora eles nascem num país, depois eles nascem no outro que está brigando e vice-versa. Eles já tiveram as 2 nacionalidades, muito provável, mas o negócio é odiar e brigar. Então, isso fica com a ideia cristalizada no espírito que tem a maior dificuldade de se desvencilhar desse tipo de problema. Então, tudo aquilo que permanece por muito tempo no nosso pensamento, óbvio, a gente fala desse muito ruim para daí trazer para a gente, né? Que o nosso problema não é, espero que não tenha essa dimensão toda. Então, aí a gente traz para a gente. Então, eu preciso me desvencilhar desse pensamento cristalizado, daquele ódiozinho do dia a dia, aquela raivinha, aquela falta de paciência. Eu tenho que me desvencilhar dessas coisas porque elas vão ficando cristalizadas e elas vão tomando uma proporção maior. Então é necessário que
eu me policie para que isso não ocorra. Na parábola do semeador, que é o tema da noite, é aquela que fala assim, né? Tendo Jesus saído de casa naquele dia, não sei se todos já ouviram. Alguém não ouviu ainda a parábola do semeador? Ninguém levantou a mão, é porque todo mundo sabe, né? Então, quando a gente fala de parábola, Jesus ele trouxe as falas dele tudo em simbologia da época, né? Porque eram pescadores, eram pessoas simples. Mas uma coisa que me chama muita atenção é que ele falou desse jeito para que a gente hoje pudesse ainda entender. Isso pudesse ser repetido. Porque quando ele fala assim que ele estava sentado junto ao mar, a gente pode remeter isso, por exemplo, ao mar dos nossos problemas, né? As nossas dificuldades. E aonde que a gente está jogando essa semente? Porque às vezes a gente quer que aquilo frutifique num determinado lugar, mas aquele terreno não está preparado para aquilo. As pessoas elas só vão compreender as coisas quando elas aceitarem, quando elas estiverem prontas para ouvir. Porque senão a gente fica de corpo presente em determinado local, as coisas vão entrando por um ouvido e saindo pelo outro. Então ele joga a semente, aí ele dá vários exemplos. Ele diz que algumas caíram no meio das pedras, algumas caíram à beira da estrada, e algumas frutificaram, outras não foram cuidadas. Então é isso que a gente faz às vezes, porque às vezes a gente tem uma semente muito boa, a gente planta, mas depois a gente não cuida. Tem que molhar, tem que regar. Tem que ir lá e tem que aerar a terra de vez em quando, botar um adubo. Porque se a gente ensina, por exemplo, para os filhos, que é o nosso terreno promissor ali, né, quando eles são pequenininhos, mas se eu digo uma vez, mas não cuido de dizer de novo, de cuidar de novo, de mostrar exemplo, de ir fazendo a formatação dessa criatura, essas sementes não vão brotar como deveriam. E assim é em tudo na vida da gente. A gente precisa aprender a plantar. E aí, para que a gente... Eu não vou entrar nas explicações de cada pedaço ali, porque, como eu digo para vocês, eu começo a falar, né? Eu não sou italiana não, mas eu falo igual italiana. Parlando, vou lá e vou embora. Tem uma passagem para a gente finalizar, que é Reportagens de Além Túmulo de Humberto de Campos, que se chama O Trabalhador Fracassado. Hoje de tarde eu estava no carro e perguntei para o meu marido. Eu disse, tu conheces o Efraim? Ele assim, não. Eu disse, tá, então eu vou te apresentar o Efraim hoje à noite. E o Efraim era uma criatura que ele estava na espiritualidade e ele estava se preparando para reencarnar. E os espíritos disseram para ele que ele teria uma vida dura, difícil, mas que ele teria uma missão muito grande de atender as pessoas, de cuidar das pessoas. Não seria nenhuma missão, mas era a atividade que ele deveria exercer aqui na Terra. Aí vocês vão ver, eu falei várias vezes dos pais com os filhos. Se os nossos filhos já cresceram, a gente tem netos. A gente vai ter sempre contato com alguma criança. Olha o cuidado que a gente tem que ter. Apesar de que se tudo aconteceu dessa forma com Efraim, como eu vou contar para vocês, é porque era necessário que ele vencesse isso. E o Efraim fica empolgadíssimo de vir para a Terra. Aí ele nasce numa família amorosa, mas que a mãe super protegia ele, enchia ele de mimos, enchia ele de, sabe, essa coisa exagerada. Porque criança precisa de não, precisa de limite. Nós temos limitações em relação ao mundo. Imagina uma criança. E quem dá para a criança somos nós. E essa criança foi crescendo e o pai também. Pai e mãe fúteis.
infelizmente. Mas o Efraim tinha como objetivo fazer o bem para as pessoas. Então, aonde que ele tinha que começar a fazer o bem? Na casa dele. Ah, mas ele era filho. Era. Filho consciente, que já veio com muita consciência da espiritualidade. Então, era o filho que devia ensinar para o pai e para a mãe. Só que ele aceita, porque é cômodo a gente aceitar. E aí, quando ele entra na fase de adolescência, de criança para adolescência, ele começa a ter sonhos, e ele conta para os pais, e os pais menosprezam o sonho dele. Porque ele recebe instruções dos espíritos, que dizem para ele, olha, tu vais encontrar um local onde tu vais poder fazer o bem, onde tu vais poder trabalhar com as pessoas. Mas o Efraim, ele tinha um lado bem da terra, né? Aquele da porta larga, que as festas são mais fáceis, que a dificuldade, às vezes o esforço, não é aquilo que a gente está procurando. O Efraim casa, tem uma família, trabalha, e procura em tudo quanto é religião um pouco da resposta daquilo que está dentro dele. Porque a gente não deixa, não perde nada daquilo de bom que a gente conquista. E se o Efraim tinha ganho essa oportunidade, é porque algo de bom ele tinha. Algo que ele já tinha conquistado. Então é sempre uma responsabilidade muito grande reencarnar. Porque aqui a gente pode errar. Ele anda em tudo quanto é religião, nada responde aquilo, tal, aí ele encontra o espiritismo. Tá, agora o Efraim vai encontrar o rumo certo. Agora ele vai. Aí tinha os trabalhos da casa, aqueles que a gente conhece, aí, pô, mas hoje eu não posso ir porque hoje eu tô com dor de cabeça. Ai, mas pô, tem uma família para atender, mas eu não vou poder hoje, quem tá com dor de cabeça é a minha mulher, e aí eu vou ter que ficar com ela. E aí eu tô com bronquite, eu tô com asma, eu tô com não sei o quê, porque daí quando a gente entra nessa linha de pensamento e que a gente começa a deixar de fazer aquilo que é importante por causa de uma dorzinha aqui, de uma dorzinha ali, as dores elas começam realmente porque o pensamento é matéria e a gente adoece realmente. E assim foi a vida do Efraim. Bem, resumindo a ópera. O Efraim chegou a um determinado momento que de tanto dizer que estava cansado ou que não podia, ele foi chamado de volta. Ele foi chamado de volta e ele viveu nas zonas do umbral durante muito tempo, porque ali explica, ele explica que todos esses lugares que são descritos são criados pela nossa consciência. Porque quando ele passa do plano material para o plano espiritual, ele se recorda do que ele tinha se comprometido e de que ele não fez. E o que vem? Não é arrependimento, vem primeiro o remorso, que é o que adoece. A própria palavra, eu sempre digo que remorso é uma palavra feia, né? Tem até um R assim, remorso. Parece que dá uma triturada na gente, né? E é isso que ele faz mesmo. Então o remorso, ele faz com que a gente crie aquele pensamento que vem de novo e que vem de novo e se torna cristalizado e a gente fica por um tempo perdido, sem saber quanto tempo passou. Até o dia, porque sofrimento cansa. Graças a Deus. Sofrimento cansa, a gente cansa de sofrer. Aí ele vai vendo que ele já não está num estado normal, que não está legal. Aí ele lembra de pedir ajuda. Aí lá o guia espiritual dele, lá, que tinha dito lá no começo, antes dele reencarnar, que tinha dado todas as orientações, consegue ter acesso ao Efraim. Aí vem e conversa com ele. Aí ele diz, pois é, meu filho, tivesse tanto tempo, tivesse todas as oportunidades, todas as ferramentas, porque às vezes a gente ganha a ferramenta e a ferramenta enferruja e a gente não capina o terreno. Tivesse todas as oportunidades para que tu pudesse chegar aqui do outro lado melhor do que tu fosses.
Aí ele assim, poxa, mas agora é o seguinte, eu estou arrependido. Porque o remorso, ele nos adoece. Mas quando entra o arrependimento, é o primeiro passo para a gente refazer esse caminho. Opa, agora ficou bom o som lá. Aí, ele, arrependido, ele pede, pelo amor de Deus, eu preciso voltar à terra e fazer de novo. Eu preciso tentar de novo. Aí o guia dele diz assim, pois é, meu filho, mas nessa fila da volta, o número de pessoas é muito grande. E agora tu vais ter que esperar um bom tempo para que essa oportunidade surja novamente. E é isso que a gente não quer que aconteça. Porque se a gente entra dentro de um processo que a gente vai bonitinho e vai passando de ano, a gente tem sempre uma vaga garantida. Mas quem joga a oportunidade fora não é como nós aqui, não. Que a gente muda o filho de escola, que a gente paga uma segunda época, seja lá o que for, para que ele possa ir adiante. Lá não tem artifício. Ou a gente faz, ou a gente faz. Não tem outro caminho a ser percorrido. E para a gente finalizar, eu escolhi uma fala de Emmanuel. Que Emmanuel é sempre Emmanuel, né? Que diz assim, se o terreno do teu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o, com devotamento abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. E isso quer dizer, gente, que nós que temos conhecimento de que a vida continua, de que nada se perde, de que vamos para a espiritualidade exatamente do jeitinho que estamos aqui. É hora da gente sacudir essa poeira, tirar a nossa preguiça que a gente tem e lutar por nós. Cada um de nós. Vamos lutar para que a gente vença e para que a gente chegue lá do outro lado e a gente colha os frutos disso tudo. Para que a gente faça como Maria Madalena, que depois de passar por tantas dores, no final da sua vida ela adquire a lepra, por conviver com os leprosos, porque foi o único lugar que ela conseguiu para poder levar a palavra do Cristo. E aí quando ela parte lá para o outro lado, Jesus diz assim, vem Maria, tu já vencestes a porta estreita, vem comigo, que eu já te esperava. É assim que a gente tem que chegar lá do outro lado. Basta termos vontade para que a gente possa alcançar. Muito obrigada pela atenção de todos e tenham todos uma boa noite.